Todos bem-vindos ao terceiro dia do primeiro Combioet Norte Fluminense 2022, Construindo Pontes para o Futuro Sustentável. Eu me chamo Moiana Robles, eu sou mestranda no programa em Cognição e Linguagem da UENF, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Bioética, professora e advogada. Antes de darmos início às apresentações orais, eu gostaria de compartilhar com vocês que a Sociedade Brasileira de Bioética ela é responsável pela difusão e fomento da bioética no Brasil, apoiando pesquisadores, profissionais e instituições que atuam na área e tem sua filiação aberta a todos que se interessarem. Maiores informações, está passando aí na barrinha para vocês, aí Milane acabou de colocar, vocês podem clicar no site da Sociedade Brasileira de Bioética. Bem, nesse momento, nós vamos dar início às apresentações orais de trabalhos com eixo temático em bioética global, social e política. Para iniciarmos, o primeiro tema apresentado é o especicismo à luz do princípio responsabilidade de Hans Jonas, Perspectivas de uma Bioética para o Futuro, de autoria de Bárbara Pita, Rafaela Depina e João Carlos Almeida. Quem vai apresentar o trabalho é a Bárbara. A Bárbara é bacharel em Ciências Biológicas, mestre em Biociências e Biotecnologia e doutora em Ciência Animal pela UENF. Atualmente, realiza seu pós-doutorado através do Programa para Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação de Conhecimento Técnico-Científico e Apoio à Manutenção de Acervos nas áreas da cultura e das artes, com a proposta temática Especismo e Biodiversidade, Letramento Científico e Bioético através da arte. Boa noite, Bárbara. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos e obrigada pela apresentação. Aguardar aí a tela. Bem, né, conforme foi apresentado, né, o título, Especismo à luz do princípio de responsabilidade, de Hans Jonas, dentro das perspectivas de uma bioética para o futuro. Mas, afinal, né, o que é especismo? Primeiramente, a teoria do especismo foi abordada no livro Libertação Animal, em 1975, pelo Peter Singer, aqui do ladinho do livro. E, posteriormente, a palavra, né, especismo surgiu no livro do Richard Ryder, no Animal Revolution. O Richard Ryder ele foi presidente do Conselho da Sociedade Americana, né, de Prevenção à Crueldade contra os Animais. E aí vem, né, especismo. O que seria especismo? O especismo ele é a discriminação moral com base no conceito de espécie. Eu vou explicar melhor as palavras aqui mais para frente. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que define-se pela discriminação arbitrária por parte dos seres humanos perante os animais que não pertencem a uma determinada espécie em razão de conceituá-los como seres inferiores, não lhes conferindo qualquer tipo de direitos. Então, né, pegando aquela frase, a gente encontra aqui a palavra discriminação. O que seria discriminação? Discriminação é uma segregação causada por um tratamento inferiorizado a uma categoria específica, com base em diferenças étnicas, de orientação sexual, gênero, cor da pele ou outro fator, como aqui no caso o dos animais não humanos. E a discriminação ela é ruim porque é baseada em preconceitos, ou seja, estereótipos irracionais, onde a generalização superficial é o ponto de partida. Já moral, a gente traz como uma palavra que retrata costumes que são entendidos como certos ou errados, de acordo com o conjunto de valores do recorte social, temporal, geográfico, né, que se faça. E dentro do conceito de moral, pressupõe proibições, punições e recompensas. Porém, moral e imoral se refere a hábitos, a costumes, ao modo de viver, qualificado como sendo virtuoso ou vicioso, né? E já a espécie, dentro da biologia, é uma população ou grupo de populações naturais
cujos indivíduos têm capacidade de se reproduzir, né, entre si, originando descendentes férteis e estando isolados reprodutivamente de outros grupos da natureza. Mas nem dentro da biologia, né, que é a área que estuda as espécies conhecidas como a sistemática, nem dentro da biologia o conceito de espécie é algo fixo. O conceito de espécie na natureza e sua definição são permeáveis e não herméticas, sendo um dos tópicos mais discutidos, né, da área de sistemática. O Ryder, que eu apresentei para vocês anteriormente, ele destaca que a palavra espécie, assim como raça, não é algo definível com precisão, justamente porque há um conceito de continuidade biológica entre as espécies, sejam eles humanos ou não humanos. Portanto, ao se tratar de direitos concedidos a sujeitos, as fronteiras entre espécies, raça, dimorfismo sexual, capacidade racional, etnia ou qualquer outra categoria fronteiriça que se possa ver entre os sujeitos não deveria ser moralmente relevante. E é por isso que o Ryder afirma, né, no livro dele, que enquanto o sofrimento, né, dos seres não humanos, né, dos animais, for relativizado, até o sofrimento humano se relativiza, que é sofrimento igual. E nesse discurso, ele traz a analogia, né, ali com o racismo, acrescentando que tanto o especismo quanto o racismo são formas de preconceito, né, baseado em aparências, e não em conceitos factuais. Nesse sentido, a gente destacou aqui que a justificativa capacitista pelo especismo se dá pelo fato dos seres humanos classificarem os animais como seres inferiores a partir do nosso critério de racionalidade, devido aos animais não agirem ou não se comunicarem da mesma forma que a maioria de nós, seres humanos, ou da forma como nós estipulamos a forma ideal. O Tom Reagan, que foi um filósofo, né, e ativista em prol do movimento pela abolição da exploração animal, ele descreve que o capacitismo acaba sendo um argumento preocupante, né? Ao separarmos a população de animais humanos e não humanos pelo critério de racionalidade, acabamos aplicando um tipo de opressão que define os sujeitos pela sua capacidade. E o capacitismo acaba escancarando aí o especismo como se o local de sujeito de direito pertencesse somente aos que sabem ler, escrever ou se expressar cognitivamente igual aos seres humanos. E, no entanto, né, todos deveriam ter os seus direitos preservados enquanto indivíduos. Dentre as teorias éticas antiespecistas existentes, eu selecionei essas três desse trabalho, publicado em 2020 pela Mendes. As três teorias, né, são a liberacionista ou utilitarista, que é uma teoria filosófica, né, mais geral, também sendo aplicada à ética animal. Trata-se da defesa de que o modo de ação humano seja sempre virtuoso, resultando em felicidade, mas aqui é uma felicidade no sentido de bem-estar, né? Visando a minimização do sofrimento. Essa teoria ela é embasada na senciência, né, dos animais não humanos, que eles possuem a senciência comprovadamente, e os limites das considerações morais dessa corrente defendem que deve-se evitar ações que causem sofrimento, tendo como características principais a observação da capacidade dos animais de desejar, de sentir dor ou prazer. Os filósofos, né, que mais apoiam essa teoria antiespecista é o Peter Singer, a Paola Cavalieri e outros, né, destacados aqui abaixo. Já no bem-estarismo, é uma teoria que busca defender os animais do sofrimento desnecessário, mas não isentá-lo da exploração, visto que nessa corrente é moralmente aceito que os seres humanos utilizem os animais para alimentação, experimentação, roupas ou entretenimento, né, no caso dos pets, desde que o tratamento não seja cruel. E caso haja necessidade de eutanásia, né, que a morte seja indolor.
A principal defensora dessa teoria é a zootecnista Mary Temple Grandin. Ela tem muitos trabalhos onde ela propõe formas, né, de contenção e de produção do gado com fazendas totalmente respeitando e protegendo ali, né, os animais do sofrimento desnecessário. Até na hora do abate, ela propõe um esquema onde evita que os animais sintam ansiedade ou dor, né, causada ali no sofrimento daquela situação. E a teoria mais recente, né, que nós temos é a abolicionista, que eu mencionei agora, né, que o Reagan apoia essa teoria. Nessa teoria, destaca-se que os animais não são propriedade dos seres humanos e que merecem destaque, inclusive legal, de serem considerados sujeitos de direito. O maior impacto dessa corrente, diferente das anteriores, é que o abolicionismo animal vai contra o conceito jurídico de sermos autorizados por lei a manter os animais e itens da natureza como propriedades. Prioriza a vida e a liberdade, né, dos animais não humanos, e aqui embaixo destacados os filósofos que defendem essa teoria. Só que o grande problema do especismo é que a exploração animal é a ponta do iceberg, é a parte onde a gente, né, discute e traz o tema. Porém, o especismo, né, a atitude especista, acaba levando a outras formas, né, outros prejuízos, né, sociais, como o desmatamento, o ecocídio, o antropocentrismo, extinções em massas e o aquecimento global. Levando, né, a sexta extinção em massa, que agora é uma causa basicamente pelos humanos causada. Já estou terminando. Sendo assim, o conceito de especismo ele não se resume apenas, né, aos defensores do veganismo, que se opõem ao uso e consumo, né, dos animais, mas também devido ao fato de que o especismo pode levar à degradação de vários elementos da natureza por considerá-los inferiores. Né, e ecocídio, no caso, são esses crimes. E o Hans Jonas, né, no seu livro, O Princípio da Responsabilidade, ele traz esse tema, onde desequilibrar o ecossistema para sustentar uma vida de consumo é pôr em risco a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência do planeta. Por isso que é importante a valorização da visão monista do homem integrado à natureza. E tem uma frase muito boa, né, que ele fala para nós nos basearmos as nossas ações em agir de tal maneira que os efeitos da sua ação seja compatível com a permanência da vida de uma vida humana autêntica. Então, né, como conclusão, eu gosto de dizer, né, que segundo Hans Jonas, não se deve o homem arriscar a humanidade e a continuidade da vida no futuro. Para isso, é imprescindível prudência nas ações humanas para que o homem não se perca de sua responsabilidade com o planeta e as demais formas de vida. Essa capacidade, né, que nós, humanos, temos de interação e modificação da natureza, o que parece uma dádiva, né, evolutiva para nós, deveria nos responsabilizar quanto ao nosso dever de preservação, tanto das gerações da natureza, né, tanto para a geração atual, quanto para a geração futura. Afinal, né, quem não pode, no momento, reivindicar seus direitos, merece ter menos direitos? E eu deixo aqui também para vocês as referências, né, utilizadas para esse resumo, caso alguém tenha interesse. Obrigada. Ok, Bárbara, obrigada. Bem, vamos dar continuidade e agora nós vamos assistir o seguinte tema: a Lei de Biossegurança e a CRISPR-Cas9, uma análise de necessidade de norma abalizadora específica, de autoria de Luiz Felipe de Souza, Ildelisa Boixá, Carla de Mello e João Carlos Almeida. Quem vai apresentar para a gente é o Luiz Felipe. E o Luiz Felipe ele é graduando em Direito pela Universidade de Iguaçu, UNIG, Campus 5. Atualmente é estagiário oficial da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, junto à Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca em Itaperuna. Monitor da disciplina de Direito Constitucional 2, membro pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Bioética e Dignidade Humana, o GEPBID.
Luiz Felipe, seja bem-vindo. A palavra agora é com você. Muito obrigado, Moiana. Boa noite a todos. Como ela disse, meu nome é Luiz Felipe e eu vou apresentar o trabalho que eu fiz com os meus colegas, minha professora Eudelisa, a Carla e o professor João Carlos. Bom, quisemos trazer esse tema para causar mesmo uma discussão acerca da necessidade de uma norma específica para CRISPR-Cas9. Mas vamos lá. Muitos de vocês devem estar se perguntando o que é CRISPR-Cas9. Bom, para isso eu preciso fazer uma introdução breve para que nós possamos entender com um pouco mais de clareza, tá? Assim como o organismo humano, as bactérias também são dotadas de mecanismos capazes de combater determinados vírus invasores, e esse sistema se chama CRISPR. O CRISPR, atuando em conjunto com a enzima que se chama Cas9, essa enzima que atua como uma tesoura molecular, eles atuam em determinado organismo de bactéria como forma de cortar e eliminar o DNA daquele vírus invasor que entrou, né, como que eu posso dizer? Que contaminou aquela bactéria. E a CRISPR-Cas9, ela se deu quando duas pesquisadoras norte-americanas, elas perceberam que seria possível utilizar essa técnica em todo organismo vivo, né, que tem uma série de DNA e de genomas. Essas pesquisadoras perceberam que, além da aplicação em bactérias, a CRISPR-Cas9 ela também poderia ser aplicada em organismo vegetal, animal e humano. E com isso, em 2020, elas ganharam o Prêmio Nobel de Química em razão dessa nova biotecnologia. E eu gosto de citar esse estudo feito pelo próprio professor João, a Raquel Weg, também, no livro do Tratado de Bioética Jurídica, que eles explicam de uma forma bem simplista o que seria a técnica da CRISPR. Bom, ela deriva, né, de um sistema de defesa contra invasões virais e está presente em bactérias. E ele é adaptado para ser utilizado como uma ferramenta de edição de DNA. A CRISPR-Cas9, então, na verdade, ela nada mais é que uma técnica da engenharia genética capaz de modificar, introduzir, retirar determinados genes de uma sequência específica de DNA. Essa técnica, ela, em comparação com as demais, ela tem mais precisão, o preço é muito menor, então isso torna a CRISPR-Cas9 muito mais atrativa não só a comunidade científica, mas também a toda a população. Com isso, aplicando-se essa técnica de edição genética em seres humanos, através de pesquisas refinadas e aprimoradas, eles chegaram à conclusão que seria possível se obter a cura de determinadas doenças que até então são tidas pela medicina e pela biologia como incuráveis no presente momento. Um exemplo disso foi uma pesquisa feita em 2016 com camundongos contaminados pelo vírus do HIV, em que foram introduzidos na cauda desses camundongos a CRISPR-Cas9. E eles perceberam que 50% desses vírus do HIV foram reduzidos nesse organismo. Então, pode-se chegar pelo aprimoramento, pelo refinamento da técnica, até mesmo na cura do HIV e da AIDS. Também em outro estudo, em 2016, eles aplicaram a técnica no tratamento do câncer e eles perceberam que, pela aplicação da CRISPR, eles conseguiriam eliminar determinadas proteínas
causadoras do câncer nos organismos. Só que, fazendo uma análise da CRISPR ante a legislação brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro ele tem a Lei de Biossegurança, que é a lei de número 11.105 de 2005. Essa lei foi sancionada pelo até então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, só que ela trata a engenharia genética de uma forma bem genérica, bem abrangente. Como, por exemplo, no artigo 5º dessa lei, é disposto que no Brasil é permitida a engenharia, né, de genomas para fins de pesquisa e terapia, desde que sejam em células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos reproduzidos por fertilização in vitro e não utilizados nesse procedimento de fertilização, tá? Só que essa lei também culmina uma série de condições. Para a utilização, é necessário que esses embriões sejam enviáveis ou que estejam congelados há 3 anos ou mais. No parágrafo 1º, a gente percebe que há uma outra condição acerca da necessidade do consentimento dos genitores, né? E também, no parágrafo 2º, a gente percebe a necessidade da fiscalização por um órgão que é previsto também nessa lei. No artigo 24 e 25 da Lei de Biossegurança, a gente percebe que a vontade do legislador foi em não permitir a edição de genomas no Estado Nacional, tá? Tanto que, ao analisar o artigo 24, a gente percebe que a utilização do embrião humano em desacordo com o que dispõe a lei é punível, é crime, punível de detenção de 1 a 3 anos, além da conduta de praticar qualquer engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano, sendo punível por pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, a gente percebe que a nossa legislação pátria, ela proíbe de forma peremptória a utilização da técnica de engenharia de genomas em seres humanos. Mais especificamente, não trata da CRISPR, até porque a gente percebe também que há um descompasso muito grande da legislação pátria em acompanhar a evolução da ciência. Por exemplo, essa lei de biossegurança é do ano de 2005, e de 2012 para cá que nós vimos a evolução dessa técnica e as consequências e tudo aquilo que ela poderia trazer de bom ao ser humano, como, por exemplo, como eu já disse, a cura de determinadas doenças hereditárias e genéticas que ainda não se vislumbraram a cura. Então, há um descompasso muito grande de acompanhar. E a conclusão que nós chegamos nesse estudo foi justamente isso, que o descompasso do legislador, do poder legislativo em acompanhar a evolução da ciência, faz com que a nossa espécie, de determinada forma, seja prejudicada. Porque em vários lugares no mundo, como por exemplo na Inglaterra, é permitida a edição de genomas, claro que com uma série de normas abalizadoras, mas deixa que a pesquisa, permite que a pesquisa seja realizada e permite também que a pesquisa seja aprimorada, de forma a se chegar numa condição melhor de saúde da espécie humana, obtendo até mesmo a dignidade da espécie humana, porque nós percebemos que, por exemplo, o câncer hoje é uma doença que não tem uma vacina, não tem uma cura efetiva, tem um tratamento. Através da CRISPR, nós conseguiríamos erradicar essas doenças que até então não tem cura. Então, a legislação brasileira, em não permitir essa prática e a realização de pesquisas, né, nesse campo, faz com que, de certa forma, nós ficássemos
parados enquanto todo o resto do mundo evolui na pesquisa e na ciência nesse campo, tá? Então, aí insurge, na verdade, a necessidade, né, de uma norma abalizadora específica que trate da CRISPR de forma a possibilitar a realização não somente de pesquisa, mas também a realização do procedimento em si, de forma que hoje nós possamos obter, de fato, a cura de doenças até então incuráveis, como, por exemplo, a AIDS, HIV, anemia falciforme. Então, é de suma importância que no momento que nós formos escolher os nossos representantes no Congresso Nacional, mais especificamente, que são onde são elaboradas essas normas, que nós possamos optar, na verdade, por pessoas que são comprometidas com a ciência e que queiram, de fato, ver a melhoria da saúde da população em geral. Essas foram as referências que nós utilizamos nessa pesquisa, e eu também gostaria de salientar que a pesquisa ela foi retirada de um capítulo do meu trabalho de conclusão de curso, que eu estou terminando agora no final desse semestre, tá? Muito obrigado. Ok, Luiz Felipe, muito obrigada. Eu quero aproveitar para parabenizar também a Bárbara pelos slides, porque estavam extremamente ilustrativos, e parabenizar você também, Luiz Felipe, porque cada vez que surgiu uma dúvida, em seguida você já vinha com a resposta. Parabéns aos dois. Obrigado. E agora, então, nós vamos dar continuidade às nossas apresentações orais, e agora o tema é a perspectiva midiática frente aos recursos hídricos nas cidades inteligentes sob ótica da bioética ambiental. Este trabalho é de autoria de Jaqueline Stramantino, Isabela Bueno, Marina Farias e Marta Fischer. Quem vai fazer a apresentação do trabalho é a Jaqueline. A Jaqueline é nutricionista pela PUC Paraná, é pós-graduada em nutrição clínica, é pós em docência aplicada à nutrição, membro do grupo de pesquisa de bioética ambiental pelo CNPq, voluntária do Instituto Aurora, membro do Clube da Água da PUC Paraná. Jaqueline, boa noite e seja bem-vinda. Seu microfone, Jaqueline. Muito obrigada. Bom, então, como a Moiana já apresentou, o meu nome é Jaqueline e eu vou apresentar o trabalho intitulado de A Perspectiva Midiática frente aos recursos hídricos nas cidades inteligentes sob a ótica da bioética ambiental. Esse trabalho foi escrito por mim, pela Marina Cobay, pela Isabela Bueno, sob orientação da professora Marta Fischer. As cidades inteligentes são conglomerados urbanos que aliam a tecnologia em prol da qualidade de vida dos seus cidadãos. Em tempos pandêmicos, como a atual pandemia de Covid-19, potencializou os avanços da tecnologia nessas cidades, principalmente em relação à questão dos recursos hídricos, com várias ações tecnológicas para garantir que as populações que não têm acesso à água tivessem disponibilidade para a lavagem das mãos, que foi uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para se evitar contágio. Com isso, as mídias trouxeram um enfoque informativo e de conscientização ao cidadão que estava isolado. Com isso, a pergunta norteadora desse trabalho é como a mídia trata as questões acerca da água nas cidades inteligentes. Para isso, o objetivo dessa
dessa pesquisa foi verificar como o contexto popular articulou as questões hídricas nas cidades sob a ótica da bioética ambiental. A metodologia utilizada foi um mapeamento das mídias, YouTube, redes sociais, Facebook, Instagram e Google Notícia, no período de agosto de 2021 até abril de 2022, através de refinamentos de artigos que correlacionassem cidade inteligente durante a pandemia de Covid-19 e aplicação dos recursos hídricos, por meio da categorização em 7 vetores interpretativos que incluíam problemática dos recursos hídricos nas cidades inteligentes, solução desses recursos nessas cidades e também a discussão sobre esses recursos. Com vistas a isso, o resultado que encontramos foi de 150 mídias e, após a aplicação do critério de exclusão, sobraram 56 mídias, em que a maioria eram vídeos, e com relação à questão de problemas, soluções e a questão da discussão sobre recursos hídricos, percebeu-se que a gestão, tanto pública ou privada, ficou atrelada tanto às questões da problemática para a potencialização da dificuldade de acesso à água potável nas cidades, quanto também ela foi uma solução apresentada para que populações com vulnerabilidade social tivessem acesso a esses recursos hídricos. Todas as discussões permeavam a gestão como foco principal nas mídias, ressaltando que foi uma pesquisa nas mídias brasileiras e que, embora a pandemia de Covid-19 tenha surgido nos anos de 2020, em 2019 já destacava-se, embora ainda tímido, essa relação da falta de saneamento básico, o acesso aos recursos hídricos nas cidades com relação ao aumento das populações em vulnerabilidade. Assim, a discussão que nós obtivemos foi que o contexto popular ele demonstrou a preocupação da mídia e da sociedade civil, apontando formas de salvaguardar a dignidade através da redução das desigualdades. Contudo, nem os vídeos, nem as notícias, nem as redes sociais revelaram a questão dos recursos hídricos com a bioética. As questões, quando as mídias revelaram, relacionando o contexto bioético, foi muito tímido. A mídia alertou, conscientizou, mas ela não despertou o cidadão para uma consciência ética a respeito dos assuntos envolvendo os recursos hídricos. Por isso, a nossa conclusão é que a mídia demonstrou, de um lado, que os governos eles são forçados a tomar decisões e responder muito rapidamente, com informações muito limitadas. De outro, a parcela da população em vulnerabilidade, que sofre drasticamente sem acesso à água. Assim, as políticas públicas não focaram no campo da higienização para retardar a contaminação do vírus. Nesse sentido, a questão da gestão pública, ela pode ser uma aliada da população, onde a bioética ela pode fornecer, ser uma ferramenta para uma tomada de decisão onde os indivíduos eles se desgastem menos e que todos os atores da sociedade envolvidos com os recursos hídricos, eles também participem dessas decisões, favorecendo não só questões a respeito da tecnologia, mas também outras questões que permeiam, que vão aumentar a qualidade de vida desses cidadãos. É isso, muito obrigada. Obrigada, Jaqueline. Olha, seus slides também muito ilustrativos, viu?
Muito boa apresentação, parabéns. Bem, nós vamos passar agora para o momento que nós vamos conversar um pouquinho sobre a apresentação de vocês. Então, vamos começar pela Bárbara, né? Porque a Bárbara ela foi a primeira que apresentou. E, Bárbara, assim que você começou, quando você começou a explicar sobre o especicismo, eu falei assim, isso com certeza deve se relacionar ao capacitismo. Em seguida, você veio e deu uma explicação perfeita. E aí, você tem uma parte no trecho do seu trabalho que você diz assim, que o especicismo ele tem levado a assustadores ecocídios e redução de habitats silvestres, sem culpa ou senso de responsabilidade. Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, a gente ainda tem uns minutinhos, um pouquinho mais sobre isso? Como isso foi refletido em sua pesquisa? Essa é uma parte que, como nós temos visto, né, depende de uma fiscalização e da regulação por lei, né, ambiental, prevenindo ações como essas. E o que a gente sente é que acaba mudando muito, né, dependendo né, nós aqui no Brasil temos vivido aí esses últimos 4 anos num governo onde não dá valor para essas questões e acaba favorecendo por incentivar, né, algumas opiniões pessoais que realmente ocorra crimes como esse. Existe, né, eu não sou da área de advocacia, mas eu sei que existem leis de proteção ambiental e que muitos biólogos, né, entram nisso também como perito, né, ambiental para poder regular e fiscalizar, mas que o problema não está nem na criação da lei nesse caso, né? Estaria mais nos órgãos responsáveis incentivar, e efetivar as leis, Exato. né? E efetivar leis que já existem, né? E aí a gente, no caso, né, eu me vejo, né, a contribuição que eu posso dar é trazendo esse tema para discussão e para consciência, né, da população, na importância mesmo de entender, né, os animais como parte desse ecossistema, sem uma hierarquia de ser humano melhor ou pior, porque nós também dependemos deles, né, para nossa sobrevivência, da fauna, da flora. Imagina um planeta Terra só de máquinas, não seria Matrix, não existiria, né, a vida como a gente conhece. Tá joia, Bárbara, eu te agradeço, viu? Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Luiz Felipe, como eu disse, a gente foi tendo assim, a gente começava a ter os questionamentos, mas em seguida você vinha esclarecendo. Mas surgiu aqui uma dúvida que diz assim: você deixou bem claro que aqui no Brasil a gente ainda não tem uma legislação específica para a sua pesquisa, para o tema que você pesquisou, mas existe respaldo legal fora do Brasil e há riscos dessa pesquisa feitas em seres humanos? Você chegou nesse ponto da pesquisa? Você já... Então, eu estou fazendo um levantamento de dados no sentido de verificar quais países possuem a legislação específica sobre o CRISPR, tá? Mas na maioria desses países eu tenho percebido que há uma omissão, uma lacuna legislativa, e você, como é da área do direito também, a gente sabe que tudo aquilo que não é proibido pela lei é permitido, né? Então entra em um descompasso muito grande também, porque se é permitido, aí a gente entra em umas questões éticas. Porque, por exemplo, se a edição de genomas ela possibilita também a cura de determinadas doenças, a gente analisando mais criticamente também abre a utilização dessa técnica também abre possibilidade para o melhoramento humano. Por exemplo, a gente já ouviu falar em umas notícias há pouco tempo atrás de pessoas que escolhiam as características dos filhos, por exemplo. Então, isso ensejaria numa eugenia, né? A gente fala que até eugenia positiva, como uma forma de melhorar o ser humano de fato. Por isso que tem uma necessidade de ter uma norma específica que permita, mas que também traga o limite da aplicação dessa técnica, sabe? Por exemplo, beleza, vamos permitir fazer? Vamos, mas para a saúde, para a terapia.
entende? Sim. A gente E sabe que essas questões legais, né, Luiz, elas estão sempre esbarrando ali na ética, e por isso que o direito tem muito a ver com a bioética, né? Porque a bioética sim, também, ela está sempre ali preocupada com a ética com relação à proteção da vida humana, né? exatamente. E em algumas pesquisas que eu fiz relacionadas ao tema também, eu percebi que é, é mais para 2015, eu vi uma pesquisa no sentido de que a aplicação da técnica ensejava no surgimento de tumores em determinados organismos. Mas eu percebi depois que foi jogado por terra essa pesquisa e cada vez mais que eles estão refinando a técnica, você percebe uma direção mais voltada ao sucesso na cura de fato de determinadas doenças e erradicações de muitas disfunções que assolam, né, a contemporaneidade. Tá joia, Luiz Felipe, obrigada, viu? Agora, como o nosso tempo está quase esgotando, quero conversar um pouquinho com a Jaqueline. Jaqueline, você disse aquelas questões dos vídeos, né? E aí você disse muito aquela questão que não tinha, assim, uma consciência bioética, né? Que, eu até anotei aqui, você falou assim, que a consciência referente à bioética global ainda não tem um entendimento ou reconhecimento necessário. Você conseguiu perceber que, de fato, isso que a bioética ainda ela não está ocupando o papel que é fundamental para a preservação da vida humana, em especial a bioética global, né? Que é o tema nosso aqui. Você percebeu isso na sua pesquisa? Não sei se Jaqueline me ouve, a imagem dela está travada. Jaqueline? Será que Jaqueline caiu? Jaqueline caiu e Milane? Jaqueline? Desliga a sua câmera, Jaqueline. Quem sabe com a câmera desligada a gente não consegue te ouvir. Eu estou ouvindo um ruído. Jaqueline, você consegue mandar mensagem? Ah, a internet travou. Não, perfeito, Jaqueline. Aí, vamos ver se agora vai. Consegue agora, Jaqueline? Coisas de tecnologia, né? Vamos ver. Sim. Tá travando, a gente não tá conseguindo te ouvir. Jaqueline? Infelizmente, uma pena. Mas a gente entende, viu, Jaqueline? Porque Jaqueline está na cidade dela, está chovendo muito. E ela já tinha alertado para a gente dessa preocupação. Bem, então nós temos que encaminhar agora para o encerramento. Nós estamos finalizando a apresentação oral de trabalhos com eixo temático de bioética global, social e política. Mas o primeiro com Bioet, ele tem a programação até amanhã, sexta-feira, dia 28/10. Portanto, estão todos convidados a continuar conosco. E agora, às 20 horas, daqui a pouquinho, tem início a segunda mesa redonda sobre o seguinte tema: reflexões bioéticas sobre vida e morte, com a presença das convidadas, professora doutora Ildelisa Boixá, professora doutora Luciana Bertacchini, professora doutora Ana Cristina Vidigal Soeiro, mediado pela doutora Aline Arquette e com suporte tecnológico de Deise Paz. Bem, eu quero aproveitar para divulgar o 4º Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética, que está sendo realizado pela PUC Paraná, lá de onde a Jaqueline é. E as inscrições estão abertas até o dia 2 de novembro, e a Emilane está colocando aí na tela para vocês agora, neste momento, o link. E uma notícia muito boa que eu quero compartilhar é que, além dos certificados de melhor resumo, melhor apresentação oral e menção honrosa para apresentação e resumo, o Congresso também vai dar um prêmio de R$ 120 e um prêmio de R$ 60 para estimular a vocação bioética dos participantes.
Olha, eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos aos expositores da apresentação oral em Bioética Global, Social e Política, Bárbara, o Luiz Felipe e a Jaqueline, a todos que estão nos acompanhando, a Emilane por todo o suporte e a Deus pelas infinitas bênçãos em nossas vidas. Muito obrigada a todos e tenham uma excelente noite.